Olá, eu sou o António Tadei e estou aqui para vos falar de uma sexta-feira de estalo na Liga Portuguesa. Vamos ter um clássico, um Flóculo Porto-Benfica, mas antes, como aperitivo, um Sporting Rio Ave. O Sporting é primeiro da classificação com 35 pontos e o Rio Ave é apenas nono com 14. Fácil? É melhor pensar duas vezes. A questão é que os Leões não ganharam nenhum dos últimos 3 jogos frente a este adversário em particular. Perderam 2 e empataram 1. Mais do que isso, perderam nas 2 últimas vezes que receberam o Rio Ave em Alvalade na época passada. 3-2 para a Liga e 2-1 para a Taça da Liga. A última vitória do Sporting sobre o Rio Ave já data de abril de 2019. Foram 3-0 para o campeonato. E de 11 que Kaiser usou nessa data, apenas restam em Alvalade, no plantel, Luís Filipe, Borja e Coates. O Sporting precisa de ganhar para inverter a lógica que lhe vem da derrota frente ao Marítimo para a Taça de Portugal ao meio da semana e, além disso, para poder ter a perspectiva de aumentar a vantagem para pelo menos um dos perseguidores que se defrontam a seguir. A questão é que o Rio Ave também vem de uma eliminação traumática da Taça, 2-1 em casa contra o Estoril, e além disso perdeu 4 dos últimos 5 jogos de competição que realizou. Fora de casa, na Liga, a equipa do Rio Ave não ganha desde 25 de outubro, quando foi a Faro vencer o Farense por 1-0. Quanto ao Sporting, a derrota frente ao Marítimo para a Taça de Portugal foi a primeira em todas as competições desde 1 de outubro, quando foi batido pelo LASK, e na Liga desde 25 de julho, ainda na época passada, quando perdeu com o Benfica na Luz por 2-1. E em Alvalade, contando todas as provas, os Leões vão com 7 vitórias consecutivas, desde o empate a 2 bolas frente ao Flóculo Porto na Liga. O jogo na Madeira foi o primeiro 0 ofensivo do Sporting esta época. Não lhe acontecia um jogo sem marcar golos desde 21 de julho, quando empatou em casa a 0 também com o Vitória Futebol Clube. Foram para a equipa de Ruben Amorim 19 jogos consecutivos sempre a marcar, 14 dos quais na Liga Portuguesa. Acontece que foi também em julho que o Sporting passou 2 jogos seguidos sem marcar golos, porque antes desse empate a 0 com o Vitória tinha perdido por 2-0 com o Flóculo Porto no Dragão. Os 2 jogos que fez recentemente no Funchal, 2-0 ao Nacional e 0-2 com o Marítimo, confirmam uma tendência recente nas partidas do Sporting, que é a de ficar abaixo dos 2,5 golos. Isso aconteceu aos Leões em 4 dos últimos 5 desafios, sendo a exceção os 2-1 à Bessade no Jamor. Nos 5 anteriores, contudo, só tinha acontecido uma vez, os 2-0 ao Mafra para a Taça da Liga. Têm geralmente mais golos as partidas do Rio Ave, mesmo tendo ficado em branco em 2 dos últimos 5 jogos, só um deles acabou abaixo dos 2,5, a derrota por 2-0 em Paços de Ferreira. Curioso é que nos 5 anteriores isso já tinha acontecido por 3 vezes. Mais à noitinha há um Flóculo Porto-Benfica, um dos clássicos que mais apaixona o futebol português. Defrontam-se os dois vice-líderes, ambos a 4 pontos do Sporting na tabela, com supremacia do Flóculo Porto, que tem 4 golos de vantagem. Atenção a isto que eu vou dizer, o Flóculo Porto ganhou os 4 últimos confrontos diretos com o Benfica, 2-0 na Luz e 3-2 no Dragão na Liga 19-20, 2-1 na final da Taça de Portugal em agosto e 2-0 na Supertaça em dezembro. Os Dragões igualaram assim uma série de resultados no Clássico que já tinham conseguido, por exemplo, entre fevereiro de 2002 e setembro de 2003 ou entre dezembro de 1983 e janeiro de 85. O que é impressionante é que nunca, toma atenção, nunca em 245 jogos na história deste Clássico uma equipa conseguiu ganhar 5 vezes consecutivas. O Flóculo Porto chega ao Clássico num bom momento, não perde há 17 jogos, desde os 2-3 em Paços de Ferreira a 30 de outubro. Desde essa altura ganhou 14 vezes e empatou 2, 0-0 com o Manchester City na Liga dos Campeões e 2-2, ainda muito recentemente, com o Nacional para a Taça de Portugal, num jogo que os Dragões acabaram por vencer após prolongamento. O Benfica está ligeiramente pior, mas atenção, porque também só perdeu uma vez nas últimas 10 partidas. Foi precisamente contra o Flóculo Porto na Supertaça. Nos outros 9 jogos, os encarnados ganharam 6 vezes e empataram 3. 2-2 com o Standard de Liège na Liga Europa, 1-1 com o Vitória Sport Clube na Taça da Liga e 1-1 com o Santa Clara na Liga Portuguesa. O jogo da Supertaça, que o Porto ganhou por 2-0, foi o único em que o ataque do Benfica ficou em branco desde a derrota por 3-0 no Bessa a 2 de novembro. Curiosamente, a equipa de Sérgio Conceição até sofre golos na maioria dos seus jogos. Aconteceu-lhe em 6 das últimas 10 partidas. Além do Benfica, nesse jogo da Supertaça, só o Moreirense, Nacional, na partida da Liga, e Olympiacos não fizeram golos ao Flóculo Porto nesta série mais recente. Daqui resulta que em 6 dos últimos 10 jogos do Porto, ambas as equipas marcaram. O que tem sido habitual é o Porto também fazer golos. Só ficou em branco uma vez esta época,
no 0-0 frente ao Manchester City. Mas atenção que o Benfica até vem pela segunda vez esta época com uma sequência de 2 jogos consecutivos sem sofrer golos. Antes dos recentes 2-0 ao Tondela e 4-0 ao Estrela da Amadora, tinha-lhe acontecido em outubro, quando ganhou por 2-0 à Bessade e por 3-0 ao Standard de Liège. Para encontrar uma sequência de 3 jogos consecutivos do Benfica com a baliza a zeros, no entanto, é preciso recuar a outubro e novembro de 2019. Ainda assim, só em 5 dos últimos 10 jogos do Benfica, ambas as equipas marcaram. E pronto, estas foram as minhas antevisões dos jogos desta semana. Brevemente estarei de volta com mais estatísticas.